Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo aqui nos estúdios da FM O Tempo, o secretário de Estado de Cultura, Leônidas Oliveira. Secretário, muito bom tê-lo conosco aqui na FM O Tempo. Muito bom dia. Bom dia, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. Secretário, vamos começar a nossa conversa tratando de um assunto bastante importante para o Estado, que é o turismo na época de inverno. Pelas nossas peculiaridades climáticas, tem muita região a ser explorada e com circuitos, alguns já muito pré-estabelecidos, outros ainda desconhecidos, outros em fase de desenvolvimento. E o governo está centrando e mirando as suas ações agora em fazer uma melhoria desse cenário. Está fazendo exatamente o que para isso acontecer, secretário? Bom dia também, Bom Thalita. dia, secretário. Muito Seja obrigado bem-vindo, aos dois pelo convite. Nós começamos agora, na semana passada, 5 dias depois, efetivamente, em que começa o inverno, chamar jornalistas, influenciadores digitais para conhecerem esses destinos, esses novos destinos e também os destinos tradicionais, como você diz. Lembra daquele jantar, aquele almoço que nós fizemos, o Caipi Blue? Muito naquele sentido, né? Trazer as pessoas. E na quinta-feira nós recebemos, Léo Paixão fez um jantar para 45 jornalistas e na sexta-feira nós distribuímos em 7 vans, andando pelos territórios de Minas Gerais. Também vamos fazer no mês de agosto campanha, aí nas rádios e também muito para preparar o próximo ano, porque esse ano realmente o projeto chegou um pouco em cima da hora, mas a gente tem criado esse ritmo de todas as estações do ano, os tempos festivos, nós temos programas para atração de turistas. Agora, secretário, ainda que esse programa tenha sido pensado, talvez divulgado aí um pouco em cima da hora, como o senhor disse, nós já estamos no dia 3 de julho, a gente já percebe, e a gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores, né, que de fato o turismo em Minas, ele tem aumentado muito por esse entusiasmo do governo de Minas atual em, de fato, divulgar o turismo em Minas. A gente já conversou com o senhor aqui várias vezes, em várias épocas, para poder falar mesmo sobre essas atrações do governo do estado em relação ao turismo, mas porque parece que o mineiro, de fato, começa a conhecer o seu estado, né, e começa a dar chance para visitar o seu estado. O senhor percebe isso também, ainda fora dessas campanhas, nas cidades que o senhor visita, conversando ali com os empresários, os empreendedores, o mineiro tem conhecido mais Minas Gerais? Tem, e com números. Vou te dar um exemplo de Canastra e Capitólio. Antes da pandemia, nós tínhamos uma quase totalidade dos turistas vindo de São Paulo. Belo Horizonte quase não ia. Belo Horizonte ia para Escarpas, para as casas que tem, mas não fazia um turismo ali nas pousadas e um turismo regional de ir na Canastra. Hoje nós temos 30% dos turistas que vão a Capitólio já são de Belo Horizonte e antes eram 12%. Ou seja, há uma descoberta muito importante. E também, Minas, eu acredito que a pandemia trouxe para todos nós uma reflexão de sairmos de casa, né, de também buscarmos o nosso ambiente. E a mineiridade, esse amor por Minas, a gente trabalha muito nisso, está sendo despertado, assim, ele está ali, sempre existiu, nós amamos a nossa terra, mas despertar isso, mostrando Minas na nossa grandeza, tem sido o papel aí do governo do estado. E os números, todos mostram que Minas para Minas, que esse projeto primeiro tem funcionado e, inclusive, é o maior impulsionador dos números do IBGE, que dão aí Minas Gerais, nos 2 anos até agora, na liderança, crescendo o dobro da média nacional no turismo. Perdemos agora, no mês de abril, Guilherme, para a Bahia. Mas eu já entendi qual que é o fenômeno que aconteceu e já vamos dar um jeitinho aí. E aí queria voltar a gente tratar 2 questões de inverno, secretário, para entender do ponto de vista do perfil. Eu posso imaginar que muita gente, as pessoas do CPF vão dizer, olha, eu vou com a minha família para descansar, ou vai para aqueles roteiros mais românticos ou coisas dessa natureza. Mas eu estava olhando recentemente, por exemplo, Tiradentes. Aí tem lá um encontro de motoqueiros, é uma coisa tradicional, está na cidade há 2 décadas, por exemplo. O que traciona mais hoje em dia para se buscar novos turistas? É fazer com que os municípios tragam eventos para suas cidades ou é fazer um investimento de atração nas pessoas físicas? Eventos. As pessoas viajam muito para os destinos
Vou te dar um caso assim que é muito paradigmático. Tiradentes. Tiradentes tem, claro, um patrimônio histórico, mas você vê aquele patrimônio histórico em um dia. Mas se você tem evento gastronômico, os vários eventos que tem, você fica 3, 4 dias. Capitólio. Capitólio vivia uma baixa temporada muito ruim no inverno, que era os meses de maio até o início de setembro, por conta que é o Mar de Minas, né? A água, o calor ali é que faz com que a coisa aconteça. E agora ele tem eventos quase que semanais. No final de semana passado nós tivemos, por exemplo, Festa da Cerveja. Depois, próximo final de semana tem. Então, trazer os eventos, você traz um novo público e não somente fora das estações que são próprias daquele destino, mas também em todas as estações, porque você está o dia na água, você vai à noite para um evento e assim você vai criando uma vida cultural. Eu chamo isso de uma transversalidade com a cultura, né? Essa cultura e o turismo que movimentam. E nós podemos levar isso... O Inverno em Minas é um bom exemplo. Mais de 600 eventos que vão acontecer durante o inverno em todo o estado. E eventos que mexem com o frio, de comida de frio, de sopa, de caldos, de quentão, que aí você tem a festa junina também, os vinhos e toda essa grande gastronomia mineira que se desponta no cenário nacional, agora internacional também. E a gente tem também, secretário, uma abertura de cidades muito próximas, por exemplo, da região metropolitana, né? Muitas vezes, há alguns destinos mineiros que estão um tanto quanto mais longe da capital mineira. Mas há destinos muito próximos, assim, que as pessoas até desconhecem. Com isso, vem também a necessidade de investimentos do governo do estado em outras áreas. Infraestrutura, por exemplo, a questão de fomentar o comércio, de treinar aquelas pessoas daquelas cidades, as próprias estradas. Eu queria que o senhor falasse da importância da Secretaria de Cultura do Estado estar ligada a outras secretarias para que, de fato, o turismo funcione e para que atraia de verdade o turismo do mineiro dentro do estado de Minas Gerais. Olha, a mão de obra, eu acredito que nós passamos por um problema grave. A construção civil e a área do turismo, realmente eu tenho uma clareza do problema que temos. Houve uma migração de mão de obra na pandemia e agora nós temos que treinar. Então nós estamos esse ano com 9.000 vagas das mais diversas áreas que todo mundo pode acessar, que é o Trilhas de Futuro, juntamente com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Desenvolvimento Social, para trazer novas pessoas para trabalharem no turismo. Isso desde guias do turismo até quem atende ou administra uma cozinha ou um hotel. Então a transversalidade ela é fundamental porque hoje o turismo em Minas Gerais ele tem uma multiplicidade tão grande porque você tem o meio ambiente, 40% da Mata Atlântica está em Minas Gerais preservado, 45%. Você tem uma descoberta que eu acho ela incrível, que eu nunca tinha pensado nisso, que nós temos a única cordilheira da América do Sul, que nós estamos sentados em cima dela aqui na cidade de Belo Horizonte, que é a Cordilheira do Espinhaço, que vai até a Chapada Diamantina e que tem uma beleza exuberante muito grande. Então é preciso conversar com os parques, com o meio ambiente. Então nós temos projeto de visitação conjunta nesses parques. Então as secretarias, e eu quero dar um destaque especial para a Polícia Militar, porque não existe nenhum turismo com segurança, ela tem sido um papel também, tem tido um papel muito importante com o projeto que é Turismo Seguro e rede de proteção ao turista que a comunidade protege o seu patrimônio, a sua atividade comercial e, consequentemente, também os turistas que vão. Então, a transversalidade na multiplicidade, que é a nossa terra e das ofertas que ela tem, é a tônica que a gente tem imprimido aí no governo e tem sido assim, e o sucesso, eu acho que deve-se a todos nós trabalhando junto. Você mesmo, Thalita, vai todo mês viajar para uma cidade mineira. É um exemplo claro de Minas para Minas. Então eu acho que isso é muito, muito importante. Secretário, eu tenho visto, e estou fazendo aqui agora, e quero lhe perguntar sobre um panorama mais geral. O governo de Minas tem feito, na gestão do governador Romeu Zema, muitos eventos que parecem ser focados nas regiões específicas, em temas específicos, e não como um grande bloco
de Minas Gerais. Sim. E eu estou fazendo isso fazendo uma contraposição ao que tivemos, por exemplo, com as ideias de governos anteriores da Estrada Real. Parecia ser um grande bloco de turismo para ofertar para turistas de todas as nacionalidades, para o estado, para outros países. É melhor fazer isso? O governo pensa em fazer diferente? É preciso criar um roteiro grande, roteiros pequenos? O que é mais efetivo? Olha, eu acho que o roteiro grande, ele funciona para o marketing maior. Por exemplo, a Estrada Real, ela tá aí, ela funciona, apesar de que nós não temos a estrada em si, mas a ideia de marketing de Minas, ela é vigorosa. No entanto, o turismo hoje é experiência. E a experiência, ela se dá na diversidade da pessoa humana. O que eu acho que é bom para mim, ou uma cozinha, uma comida que é boa para mim, outras pessoas não gostam. Tem gente que detesta água fria de cachoeira, então não tem jeito de eu vender cachoeira para todo mundo. Agora, tem gente que adora uma caminha quentinha em Monte Verde ou no sul de Minas, que é mais frio. Então, essa diversidade que nós chamamos de segmentação da oferta do turismo é uma meta do governo. O governador, aliás, é uma meta do vice-governador Matheus Simões. Você precisa diversificar o turismo e mais, diversificar os municípios que oferecem turismo. Nós saltamos de 200 para quase 600 municípios agora no mapa do turismo brasileiro. Isso quer dizer que há para todo mundo. E um exemplo dessa multiplicidade que você fala, que eu acho que é um ponto fundamental da gestão, é o carnaval. Carnaval, nós temos o Carnaval da Liberdade, que é a festa, e o Carnaval da Tranquilidade, para quem não quer. Então, respeitar os gostos, os direitos e o que a pessoa deseja tem sido, acho que, refletido, por exemplo, na Atlas, que fala que nós somos entre 150 milhões de impressões nas mídias, somos o povo mais acolhedor do mundo. LGBTQIA+, nós somos um dos povos mais acolhedores do mundo e do Brasil, junto com São Paulo. Então, cuidar da diversidade do território, cuidar da diversidade de cada um que gosta, é uma meta, é meta. E essa hospitalidade do povo mineiro faz com que ajude até na economia, né, secretário? O senhor estava mostrando umas fotos aí dessa imersão com alguns jornalistas, né, que o governo de Minas fez há alguns dias. E a gente percebe, e eu percebo nessas viagens que a gente estava conversando aqui, que algumas pequenas propriedades se tornam centros de visitação, por exemplo. Então, ali uma família que é de produção rural, por exemplo, que produz um leite numa cidadezinha no interior de Minas, começa a receber turistas para consumo. Então, as pessoas conseguem comprar o queijo, mostram como é essa produção. A gente tem uma dimensão de quanto, por exemplo, economicamente falando, essas investidas do governo de Minas para esse turismo aqui no estado conseguiu ajudar no setor econômico? Nós saltamos de 8% para 12%, quase 12%, 11,9% do PIB. Ou seja, é muito o PIB do turismo hoje em Minas Gerais. No ano passado, nós criamos 50 mil novos empregos. No ano de 2023, logo na pós-pandemia, nós estamos em 24, no 2022, 100 mil empregos. No ano passado, para você ter uma ideia, foram 100 mil empregos, né, Lu? Desculpa, não 50 não. Ano passado foi 100 mil empregos. Dentro das áreas da economia, a cultura e o turismo foram os maiores geradores de emprego e renda. Nós tivemos aí injetados na economia 30 bilhões de reais. Eu acho, Thalita, que nós, inclusive, estamos mudando a nossa plataforma de desenvolvimento. Nós temos, por um lado, uma industrialização muito tecnológica tardia acontecendo em Minas Gerais, o PIB de Minas Gerais tem subido, mas temos também, inclusive com o legado que a própria mineração nos deixou, que são as cidades barrocas e coloniais, nós temos agora mostrado a terra com mais envergadura. E quando você fala da pequena propriedade, é preciso dizer que o agro em Minas Gerais, 80% dele é da agricultura familiar. E essa agricultura familiar, ela produz queijo, ela produz doce, ela produz vários elementos da cozinha e carrega dentro de si, todos nós de Minas, é uma coisa cultural, esse afeto a quem vem
e deixamos, por exemplo, as nossas portas abertas, né? Isso é muito comum. Agora, deixa eu lhe perguntar sobre uma análise macro de uma outra questão, secretário. O senhor esteve recentemente na Assembleia Legislativa, na Assembleia Fiscaliza, para apresentar os dados referentes à atuação da pasta de cultura. E um dado lá me chama a atenção. 98,4% dos municípios aderiram à Lei Paulo Gustavo, são 378 milhões e 200 mil reais. Eu quero lhe perguntar, a Lei Paulo Gustavo, de 0 a 10, o quão é boa? Ela precisa de modificações, ela está no caminho correto, ela não está no caminho correto, ela é a principal fonte de financiamento para descentralizar recursos para os municípios. Queria uma avaliação do que a gente viu da lei até agora, porque houve uma dificuldade inicial dos municípios de aderir, depois teve uma outra dificuldade para quem não entendia como é que funcionavam os editais, mas acho que chegamos a um momento que dá para fazer uma análise. Dá sim. Pegou nós todos de surpresa, os estados todos, porque é a primeira vez que nós temos transferência de um vulto desse valor que você fala aí no Brasil, 3 bilhões de reais para a cultura. Eu acredito que falta para a Lei Paulo Gustavo, assim como faltou para a Lei Aldir Blanc e que agora foi aprovado o Marco Regulatório da Cultura. Não, a cultura tem mecanismos diferentes quando eu falo, por exemplo, na cultura tradicional, as congadas. É impossível um congadeiro entrar num edital que é regido pela Lei 866. A especificidade da arte ela é muito diferente, então isso acaba afastando muitas pessoas. A Lei Paulo Gustavo, também como a Lei Aldir Blanc, no estado de Minas Gerais, onde 62% do patrimônio histórico protegido, tanto material ou imaterial, está sob solo mineiro, nós não temos nenhum recurso para isso, nós não temos o que restaurar. Então eu acho que precisa de haver um equilíbrio entre as áreas todas da cultura, pensando também que a história e a identidade são fundamentais para o desenvolvimento das outras ações todas da cultura. E acredito que, por fim, é preciso um amadurecimento também da classe artística, de que precisamos todos conversar, pactuar as questões da cultura, mas num clima de cultura da paz. Sabe, eu me preocupo muito com a Lei Paulo Gustavo e tenho dito isso, e acho que é a primeira vez que eu falo isso de público. Temos que tomar cuidado porque a prestação de contas, sobretudo com a Lei 866, ela não é simples. Eu tenho medo de haver, de norte a sul do Brasil e aqui em Minas Gerais, uma inadimplência muito grande. Hoje nós temos passivo na Lei Rouanet, no governo federal ou em qualquer estado muito grande de prestações de contas e de gente capacitada a fazer projeto. Você imagina agora que nós chegamos a municípios e a pessoas que nunca haviam recebido recursos públicos. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Receber e descentralizar é meta. Nosso projeto se chama Descentra Cultura, por exemplo. Mas precisamos tomar cuidado, porque isso pode ser, inclusive, entre aspas, uma pegadinha. O que, secretário, que o senhor, que a Secretaria de Cultura ainda não conseguiu fazer em Minas e que é uma meta para fazer para os próximos anos? A gente pretende, em Minas, dotar de sinalização os destinos turísticos. Hoje nós temos uma precariedade, que aí nós voltamos no assunto da infraestrutura, né? Que está caminhando, mas sinalizar o patrimônio histórico, sinalizar as cachoeiras, fazer um inventário mais claro dos produtos que nós temos é uma meta muito que nós perseguimos muito. E também, uma outra meta é o turismo verde. Nós precisamos passear, mas cuidar do planeta. Então, eu ainda não consegui, na Secretaria, pela correria, nós fincarmos assim uma bandeira no turismo verde para que, quando viajar, veja a Cordilheira do Espinhaço, veja a Mata Atlântica ou veja um rio e cuide dele como um elemento importante para a sobrevivência da vida no planeta. Eu acho que a nossa pasta da cultura e do turismo tem a contribuir para essa questão climática. Eu vou dizer agora, Thalita, foi tão engraçado que no dia que nós recebemos esses 40 jornalistas, estava fazendo um calor imenso. Eu falei assim, gente, eu não sei se é o ninho ou laninha, mas assim, o inverno tá quente. Então,
É emergente a gente cuidar do planeta e quem viaja tem que cuidar do planeta. Eu não quero que Minas se transforme como outros destinos onde as pessoas vão para deixar lixo. Não, elas vão para cuidar também como nós cuidamos. Para essa primeira meta de sinalização que o senhor mencionou, secretário, eu queria saber. O ponto é, o governo terá que fazer desembolsos ou o governo tem que convencer prefeituras? O governo tem que convencer a iniciativa privada? Como é que se faz isso? Como é que vocês pretendem chegar até esse resultado? São até 4 atores. A Assembleia, que nós temos uma campanha para emendas parlamentares. A sociedade civil, as empresas já estão fazendo. Elas fazem, os receptivos fazem, porque eles estão lá. Os municípios já estão fazendo. E o Estado, nós estamos com um projeto com a CEINFRA de fazermos, por exemplo, uma concessão de uma rodovia que ela seja dotada de sinalização turística. Porque aí a gente vai criando mecanismos e uma conversa também com o BDMG para fornecer subsídios para que isso aconteça. E, por outro lado, nós temos o patrimônio histórico, que agora o ICMS turístico nós vamos repassar 75 milhões para os municípios e do patrimônio histórico nós repassamos 150 milhões. Esse mecanismo ele é muito eficaz, Guilherme, porque nós vamos pontuar aqueles municípios que sinalizarem o seu patrimônio histórico no âmbito da cultura e aquele que sinalizar o turismo de natureza. E nós vamos conseguir criando aí uma política pública estruturada em várias frentes. Então esse é o projeto que nós vamos lançar aí proximamente. Muito bem, conversamos com o secretário de Estado da Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira. Secretário, volte sempre, viu? Obrigado, Thalita. Obrigado, Guilherme. É sempre uma alegria estar com vocês e ressaltar a importância de vocês para o cenário da política e das políticas públicas do Estado de Minas Gerais, com essas reflexões sempre tão pertinentes e a tempo das coisas que estão acontecendo no dia. Obrigada, secretário.